Torcedor corintiano, a diretoria alvinegra finalmente chegou à conclusão que precisa contratar reforços. Mas você pensa que é para sair da disputa do meio de tabela e brigar lá em cima? Nada disso. Os dirigentes chegaram à conclusão que precisam reforçar o time para continuar na briga pelo meio da tabela. Concluíram que se continuar do jeito que está, o Timão vai para a Série B novamente. Então se você é torcedor do Corinthians e espera que o time se recupere, ou se você é um torcedor rival e quer mais que o Corinthians se lasque, puxa uma cadeira, fica confortável, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, turma. O que me motivou a fazer esse vídeo hoje foram duas ligações, dois contatos telefônicos que eu mantive com dois dirigentes do Corinthians em momentos diferentes, mas o que eu achei interessante foi que o discurso de ambos era o mesmo. E o que quer dizer isso? Os dois falaram em reforços, os dois falaram na necessidade de contratação. Bom, até aí não é novidade nenhuma. Não precisa nem ser torcedor do Corinthians, basta assistir aos jogos do Corinthians que você percebe que muita coisa não está bem ali, né? O início do trabalho do Silvinho é muito ruim. A campanha em Itaquera, na Neoquímica Arena, neste ano é a pior da história desde a inauguração do estádio em 2014. Vários jogadores com reconhecida capacidade técnica mostrando desempenho muito baixo. Jogadores de base não conseguem o ambiente necessário para ter aquela segurança de começar a carreira, de estourar, de fazer diferença. O que não faltam no Corinthians são problemas. E nesse ambiente, nesse contexto, que eu achei interessante a declaração desses dois dirigentes com quem eu conversei. E parece que despertou ali uma chama, caiu a ficha da diretoria do Corinthians, que aquele discurso do início de temporada para a torcida, olha, essa equipe, este ano, ou talvez até o próximo, ela é para brigar por meio de tabela. Quem sabe beliscar uma Sul-Americana. Isso mudou. O que a gente sente conversando com os dirigentes do Corinthians é um receio, um medo muito grande de brigar sim, é lá embaixo, de passar sim pela frustração, pela decepção de um outro rebaixamento. Porque em meio a tantos problemas, os dirigentes relatam, o discurso dos dirigentes vai no sentido de que é difícil você vislumbrar no atual elenco, no atual time, uma alternativa, uma solução que faça a equipe, de fato, ficar ali no meio da tabela. E o curioso é isso, quando você fala em reforços, no primeiro momento você pensa em algo grandioso, que você vai mudar de patamar, vai brigar por coisas maiores, mas não. Os dirigentes do Corinthians falam em trazer reforços para manter o discurso da briga por meio de tabela. Falam em trazer reforços para evitar que o time fique lá embaixo na zona de rebaixamento. Então a gente começa a perceber que o nível de problemas, a situação do Corinthians do ponto de vista financeiro, ela é muito pior do que os dirigentes dão a entender. Eu sei que uma parcela significativa da torcida não dá muita bola para isso, mas você não dá bola para um determinado assunto não quer dizer que ele não exista e não quer dizer que ele seja relevante no momento da sua equipe. E sim, o aspecto financeiro, por mais que você não goste de falar sobre isso, ele tem privado o Corinthians de fazer investimentos, de fazer contratações, tem colaborado para esse rendimento pífio da equipe no Campeonato Brasileiro, a eliminação da Copa do Brasil, enfim, durante a temporada. O que seriam esses problemas financeiros? Bom, além de todos os problemas que a gente já sabe, de dívida de estádio, de dívida trabalhista, aquela história toda, o que a gente percebe é um conjunto, um elenco muito inchado, com jogadores que recebem salários altos e são pouquíssimo aproveitados. Aliás, já gravei um vídeo aqui, que eu vou deixar por aqui nos cards, tratando exatamente disso, que a solução do Corinthians, ou pelo menos parte dela, passa por você dispensar esses jogadores que têm salários fora da curva, com desempenhos medíocres. Aí vem aquele raciocínio que não é novidade para ninguém, uma conta relativamente simples, basta um pouquinho de bom senso. Compensa você pegar 5 jogadores com desempenho pífio, mas com salário acima da média, você junta esses salários e consegue contratar 1 ou 2 jogadores com um nível realmente 7, 7,5, às vezes até 8. Daí a intenção, por exemplo, de iniciar uma conversa com o Paulinho, que está saindo do futebol chinês,
mas provavelmente vai buscar um mercado de segundo escalão na Europa, ou talvez na Arábia Saudita, trabalhando com o Mano Menezes, ou no próprio mercado norte-americano. Dificilmente o Paulinho volta para o Brasil num momento como esse. Agora, não é alternativa, pelo menos no meu modo de entender, você buscar um atacante como o Guerreiro. 37 anos, reconhecidamente uma figura importantíssima na história do Corinthians. Gostem da forma como ele saiu do clube ou não, realmente não foi legal aquela história de dizer que daqui não joga em outro lugar no Brasil e tal, e uma semana depois foi pro Flamengo. Mas enfim, independentemente da atitude do Guerreiro, das palavras do Guerreiro, ele tem um espaço especial, gigante na história do Corinthians, porque foi o autor dos 2 gols do time na campanha, nas 2 partidas no Japão, no título mundial de clubes. Fez o gol no primeiro jogo, na semifinal contra o Al-Ahly, e foi dele também o gol que resultou no título, na final contra o Chelsea. Mas só esse histórico não é suficiente, a gente está falando de algo que aconteceu 9 anos atrás. Guerreiro hoje no Internacional mostra-se um jogador de 37 anos, com as suas limitações naturais e que definitivamente não reúne as condições para ser uma solução para o Corinthians. Claro, a menos que você o traga só pela experiência, para tentar dar uma dose de confiança, de orientação para o atual grupo. Aliás, por falar em atual grupo, além dessas reformulações que a gente está citando aqui, de dispensar jogadores que não produzem, mas recebem salários altos, trazer atletas que podem contribuir com a evolução do time, é fundamental também que a diretoria coloque os seus compromissos em dia. O que a gente ouve de relatos de salários, de premiações, enfim, de todo tipo de compromisso financeiro que os atletas têm direito e ainda não receberam, é frequente esse tipo de lamento. E aí a responsabilidade não é do jogador, a responsabilidade é de quem fez o contrato com ele. Uma vez que assinou, tem que arcar. E uma parte significativa desse desempenho ruim do Corinthians, também a gente pode atrelar a esse comportamento da diretoria. Então, para você, meu amigo torcedor do Corinthians, o que você pensa de tudo isso? O que você vê como alternativa para a equipe sair desse buraco em que ela se encontra e, pelo jeito, continua cavando no resto da temporada? Se for mudar, tem que mudar agora, não adianta quando a água chega aqui no pescoço, lá para outubro, novembro, aí sempre fica mais complicado, porque a pressão aumenta. Então medidas já deveriam ter sido tomadas, mas se não foram, que sejam tomadas o mais rápido possível. Porque quando a gente analisa o desempenho do Corinthians, o de 2020 em casa já tinha sido muito ruim, com 52% de aproveitamento. Nesse ano está em 50%, ou seja, a queda é vertiginosa. O Corinthians está com um desempenho dentro da Neoquímica Arena quando se joga no estádio do adversário. E o argumento baseado na falta da torcida vale até a página 9, né? Afinal de contas, é um problema enfrentado por todas as equipes. Evidentemente, algumas, pelo tamanho da torcida, pelo tamanho do estádio, podem até sentir mais ou menos. Mas daí não dá para atribuir só a esse fato da pandemia, dos estádios vazios, a questão do desempenho ruim do Corinthians. Então, se você curte esse conteúdo voltado para esportes, para futebol, deixa um like pra gente, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, grupo de WhatsApp, da família, enfim, com todo mundo que divide esse gosto pelo tema com vocês. E, acima de tudo, usem os espaços para comentário para expor o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês discordam, que tipo de assunto que vocês gostariam de ver tratados aqui no canal. Como eu sempre digo e não canso de repetir, tudo que a gente faz aqui é pensado em vocês. Então nada mais justo que vocês nos ajudem a trabalhar nesse conteúdo, ok? Um grande abraço e até o próximo Papo Reto.